A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos refletir um pouquinho em cima de uma parábola que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Eu não vou ler ela porque é um pouquinho grande, ia ficar extenso esse vídeo, e é uma reflexão rápida para as nossas vidas. Eu estava refletindo em cima dela. Existe essa parábola que é conhecida como a parábola do filho pródigo ou do filho perdido, que conta a história de um pai e de dois filhos. O filho queria viver a vida, queria ter uma liberdade, queria experimentar outras coisas, não queria ficar debaixo do cuidado do pai, estando trabalhando no mesmo trabalho com o pai, na mesma propriedade, e ele queria viver novas experiências. Para tal, ele pediu ao pai que lhe desse a herança, e em saindo do lugar de abrigo dele, da casa do pai, ele experimentou, após esse dinheiro ter acabado, porque ele viveu, segundo o texto, uma vida muito dissoluta e gastou seus haveres com coisas que realmente não iam lhe dar segurança nem futuro. Ele acabou indo comer comida de porcos para poder se alimentar e não passar fome. Então, nesse ínter, ele refletiu sobre o que ele fez com a situação dele e pensou: eu vou voltar para a casa do meu pai e vou me oferecer como um trabalhador dele, não como um filho. Porque ele viu, na minha percepção, ele deve ter imaginado que aquele pai não o receberia por conta dele ter pedido a herança de um pai vivo, desonrado o nome da família, gastou toda a fortuna que ganhou, todo o dinheiro que ganhou com coisas que realmente não produziram nem nele nem para a família algo de bom. Enfim, ele estava vendo o erro dele e ele falou: eu vou retornar para a casa do meu pai, porque pelo menos como um empregado dele, como um servo dele, eu poderei comer uma comida um pouco melhor do que esta. E ele volta para aquela casa e, para sua surpresa, o pai o perdoa, o recebe com honras, calça ele, veste ele, manda matar um novilho para fazer uma festa em homenagem a ele e festeja aquele retorno à casa do pai. Isso sempre traz para nós, já que é uma parábola, a ilustração de como Deus nos ama e como Deus realmente nos recebe, apesar de nossas escolhas muitas vezes serem essa vida de pecado, de coisas erradas, mas estando arrependidos, o Senhor nos perdoa, recebendo Ele como Pai novamente, e esse Pai nos recebe como filhos. E isso representa essa parábola. Mas tem um elemento importante nesse texto que é muito pouco falado, que é o irmão desse filho. Porque ele, ao invés de se alegrar como o seu pai estava alegre, pelo menos se alegrar com a alegria do pai, ele se enfureceu, ele se irou, ele ficou chateado, porque aquele irmão tinha retornado. E o pai, convidando ele para entrar na festa do irmão, ele fala assim, claro, nas minhas palavras, ele não queria entrar porque estava chateado, porque a vida inteira ele tinha servido aquele pai, sempre obedeceu, sempre foi um filho exemplar, e ele reclamou que nunca teve uma festa, uma honraria daquela. E aquele pai fala: meu filho, tudo que eu tenho aqui você pode desfrutar, sempre pôde, mas nós temos que comemorar, porque seu irmão estava morto e reviveu, ele estava perdido e foi achado. A alegria daquele pai para aquele outro filho não tinha muita razão de ser, e de fato ele não entendia esse amor do pai. E muitas vezes nós somos assim. Nós não entendemos às vezes o amor de Deus por alguém, não entendemos o amor de Deus que é capaz de perdoar um pecador arrependido, apesar de ele ter pecado, apesar de ele ter errado, apesar de ele estar ali de uma maneira, viver uma vida de maneira muito ruim. Aí você que está ali fazendo tudo certo, você quer realmente chegar e questionar Deus: como assim? Eu estou sempre fazendo o que é certo e o Senhor está festejando esse que volta, que não tem realmente uma vida como a minha. Mas o amor de Deus,
ele é tão grande que ele alcança o mais vil pecador, ele alcança todos. Se achar no teu coração, no meu coração, um coração arrependido de uma vida de pecado, ele é capaz de nos perdoar, capaz de nos receber com honra, e esse é o amor do Pai. O que nós muitas vezes fazemos é reagir como esse irmão que não entendeu o amor desse pai e se enfureceu porque o irmão estava sendo honrado. Mas veja, é alguém que estava perdido e foi achado, alguém que estava morto e reviveu. Nós temos que aprender a amar dessa maneira. Nós temos que aprender a receber aquele que pecou, mas está arrependido, aquele que não tinha se achado, mas o Pai, em seu grande amor e misericórdia, o achou e colocou no nosso convívio. Nós precisamos abraçar, nós precisamos amar, nós precisamos perdoar, nós precisamos fazer o nosso papel de cristão. Aquele que é cristão, aquele que nasceu de novo em Cristo, ele ama e ele precisa receber com amor, com alegria e se alegrar por um pecador que se arrepende, por alguém que estava morto, mas agora está vivo. Vamos celebrar a vitória dos nossos irmãos, vamos nos alegrar com aquele que se arrepende e volta para a casa do Senhor. Vamos nos alegrar junto com Deus, que certamente se alegra com essa festa, com o pecador que se arrepende. Amém? Deus abençoe.